pessoal, aqui é a Mel Ferraz, você está no canal Literatura e hoje vamos conversar sobre essa grande obra do Orhan Pamuk, ganhador do Nobel de Literatura, e vou dizer para vocês, se transformou em uma das melhores leituras da minha vida. Mas antes de eu contar o porquê, de eu te apresentar essa obra, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, assim você apoia muito o meu trabalho e de uma maneira muito rápida e fácil. Não se esqueça disso, é muito importante aqui para o Literaturice. Mas bora lá, vamos inaugurar aqui esse formato de resenha que já estou treinando há algum tempo de gravar para vocês, de criar, que é metade-metade. No final eu vou conversar um pouquinho sobre o que vocês poderiam considerar spoilers, mas avisarei. Até lá teremos um vídeo normal em que eu apresento a obra para vocês sem spoilers, então fiquem tranquilos. O final, o rabinho do vídeo, é para aquelas pessoas que já leram e querem conversar mais a respeito do enredo comigo tranquilamente, sem medo de ser feliz aí recebendo, informações cruciais do livro. Bem, esse livro é da literatura turca, ele se passa em Istambul, em uma cidade ali do entorno, que depois acaba se transformando num bairro dessa cidade, porque a modernidade chega aqui para a história, para o país, vamos dizer assim. A história se passa num primeiro momento, na década de 80, em Istambul e também nessa cidade fictícia ali perto, com o nosso protagonista, o Cenk Çelik, que tem 16 anos, quando ele decide juntar uma graninha para fazer um cursinho e conseguir entrar numa boa faculdade. Ele faz isso sendo um assistente de um cavador de poços, o Mestre Mahmut, que é assim a figura paternal na vida dele, naquele um mês em que ele passa trabalhando para esse cara. Isso porque o seu pai, ele abandonou a família, muito em vista também de sua atividade política. Ele é um militante, ele é de esquerda e então ele tem esses momentos aí bastante obscuros de sua vida e acaba que se torna aí uma figura ausente, paterna da vida aqui desse nosso protagonista. Essa é uma grande questão desse livro, gente. O livro, ele fala muito sobre paternidade e ele vai se ancorar em duas grandes histórias que falam sobre parricídio e filicídio. Estou falando de Édipo Rei, esse clássico da Grécia, e também de uma outra peça que é de Rostam e Sorá, uma partezinha de um clássico persa chamado Shahnameh, mais conhecido em português como Épica dos Reis. Eu não conhecia essa segunda história, somente Édipo Rei, mas assim, esse livro fala muito justamente sobre os conflitos existentes entre pais e filhos, tá bem? Mas não podemos nos esquecer que o título do livro é A Mulher Ruiva, que se torna mãe, então também o livro vai acabar sendo sobre maternidade de alguma forma. Mas eu não vou me alongar nisso, por quê? Porque seria dar spoilers, então só fiquem com essa informação. O livro fala muito sobre essas relações muito importantes de nossas vidas, da vida de todo mundo. O caso é que esse jovem acaba frequentando o centro dessa cidade na qual ele foi trabalhar e ali conhece uma atriz de um teatro que é itinerante, que está ali pela cidade, e ele se apaixona perdidamente por essa mulher que é mais velha e totalmente misteriosa, ela sendo então a mulher ruiva, de quem ele não vai contar o nome pra gente, pra nós leitores. Nós sabemos que se trata de uma pessoa escrevendo um livro sobre o que lhe aconteceu, então uma narrativa em primeira pessoa. E o que aconteceu que mudou a sua vida a partir de então, vem com um susto para ele e para nós leitores. Fui muito surpreendida e isso é uma reviravolta aqui no livro. Aliás, a primeira das que eu considero 3 reviravoltas. Esse livro é cheio de plot twist, gente, e eu amei isso. Ser surpreendida e envolvida nessa narrativa que é perfeita porque o Orhan Pamuk, ele vai criar várias pontas, dar um nó nelas e tudo faz sentido. Tudo que existe aqui tem um motivo de estar sendo ofertado pra gente. Eu acho isso excelente porque é uma narrativa, uma construção aqui incrível, que nos envolve por completo.
E isso é bem interessante de dizer, porque no começo eu não estava gostando desse livro, gente. Lá pela página 70 eu ainda não estava muito bem na dele, eu não tinha engatado na leitura, estava até meio que com o nariz torcido, sabe? Falava muito sobre a profissão de cavador de poços, não sei o quê, e ao longo do livro é que eu fui entendendo a dimensão, né, o que significa ser um cavador de poços e depender da confiança do seu assistente que está lá em cima enquanto você está a metros e metros abaixo da superfície da terra. Você está a ponto de ser soterrado e de ficar ali para sempre se você não tiver uma ajuda lá de cima. E isso é muito, muito impactante na vida de alguém que trabalha com isso. Portanto, esses dois têm que desenvolver uma relação de confiança, certo? Um tem que confiar no outro, porque a recíproca também é verdadeira, apesar de menos, claro. Mas a partir dessa relação que ele vai travar ali e também da existência dessa mulher misteriosa em sua vida é que nós vamos acompanhar décadas e décadas da vida desse carinha que acaba crescendo e acaba indo para a faculdade, que é definida também por esse período trabalhando para o mestre Mammoet. Eu não posso dizer muito mais porque seria spoiler. A reviravolta que acontece ali na primeira parte do livro, que é dividido em 3 partes, é muito importante para definir o tom do resto do livro. Então eu não posso continuar aqui a contar mais da história porque, enfim, não quero estragar essa surpresa belíssima para todos vocês. Vocês que sabem que eu não ligo tanto para spoilers, mas aqui no caso, por exemplo, ele faz parte da construção desse livro. Então eu acho, assim, essencial que você vá para essa leitura somente com a minha indicação mesmo, tranquilamente, porque é um baita de um livro. Há muitas simbologias aqui, eu acho que belíssimas, porque cerca ali a questão da família. Nós temos também o embate entre modernidade e tradição, a questão do Ocidente com o Oriente ali na Turquia, em que isso é muito importante, né, porque é um país situado geograficamente nessa linha muito tênue, e de certa maneira a obra do Orhan Pamuk aborda isso sempre porque é algo muito importante para ele, para o país, enfim, para essa cultura. Temos um pouquinho dessa cultura, portanto, pra gente. É uma experiência muito incrível, muito única e muito valiosa. Portanto, gostei muito dessa leitura, indico muito para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou agradecer imensamente a presença dos madrinhos na vida do Literaturice nesse momento do vídeo. Eles que me apoiam aqui, são super entusiastas do que eu crio, das minhas indicações, e super seguram na minha mão e ficam animados com aquilo que eu crio, com a nossa comunidade, com troca literária e de vida sempre. Então eu sou muito feliz pela existência dessa comunidade que criamos juntos, porque ela é incrível, incrível demais, e eu me sinto muito bem, muito confortável com vocês, muito realmente pertencente. Então, muito obrigada, madrinhos, por existirem na vida do Literaturice. Se você ainda não conhece a campanha de financiamento coletivo do meu trabalho, vou deixar o link ali embaixo para vocês conhecerem. Então, muito obrigada a todos vocês que me assistem aqui, que chegaram até esse momento do vídeo. E aqui fica minha indicação, né, meu alerta de que agora eu quero comentar um pouquinho sobre alguns acontecimentos aqui desse livro. Vocês que já leram, vocês que estão aqui destemidos e não se importam com receber spoilers. Enfim, como eu disse, são 3 os principais plot twists / reviravoltas do livro que ele nos entrega. Na primeira parte, nós sabemos que ele acaba carregando uma culpa muito grande para si durante a sua vida, né? O que resta dela depois das décadas seguintes, porque ele derruba o balde cheio de terra, areia, enfim, que ele tem que verter para fora do poço que eles estão cavando, em cima do mestre Mammoet. Então ele derruba sem querer aquele balde e, caindo daquela altura, provavelmente teria matado o mestre. Mas isso é algo que vai pesar em sua consciência porque ele foge. Ele foge daquilo, ele busca ajuda, mas ele não encontra ninguém para ajudá-lo a ver o que aconteceu lá embaixo. Mas ele, de qualquer forma, ele foge abandonando o cara ali, morto ou vivo. Olha só que horror isso, né? A questão é que, então, ele vai carregar para a vida, ele vai fazer o cursinho, ele vai entrar na faculdade, ele vai ser muito bem sucedido, casar, enfim. E depois ele descobre que
essa mulher ruiva com quem ele teve a sua primeira relação sexual ali, porque eles acabam se conhecendo, ele acaba finalmente falando com ela, enfim, eles têm um filho naquela época, que quando ele descobre já tem 26 anos. Com quase 30 anos depois de que tudo aconteceu, ele descobre que o mestre, ele sobreviveu e desenvolveu ali a região, porque descobrindo água, a região prosperou, vamos dizer assim, e também que teve um filho com essa mulher ruiva. Esse é o segundo plot twist pra mim, mas o terceiro vem no final, na terceira parte, que é narrada, que é um relato, vamos dizer assim, da própria mulher ruiva e que fala sobre o seu filho e que ela tanto o estimulou a escrever o livro. Então nós sabemos que a narrativa aqui em primeira pessoa era do pai, na verdade foi o filho que escreveu, criando o seu narrador como se fosse o pai. Isso é doido, mas é tão lindo, é um doido tão lindo, que eu amei. Eu achei isso incrível, eu achei que constrói tantas outras camadas para a história que vão suscitar mais e mais discussões a respeito de parricídio e de filicídio, que envolvem aí todas as lendas, histórias e mitos que o Jen e seu filho e a mulher ruiva e todo mundo aqui na história parece conhecer e tanto ler. Ah, e contar também, né? Isso é muito importante. O que eu achei muito legal aqui do livro, e depois eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, é se vocês acreditaram de que o filho não estava ali com a intenção de matar o pai, de que ele não estava ali para jogá-lo no poço, tendo ou não arma, né? Isso não importaria aqui para nossa discussão, né? Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Não sabemos, não temos como saber o que poderia acontecer ali, o que ele estava tramando, porque a narrativa foi criada por ele, vejam só. E a narrativa é pela perspectiva do pai, então nós não sabemos o que estava passando pela cabeça do filho. E mais do que isso, a narrativa é uma forma de tentar isentá-lo da culpa de ter matado o pai, ou seja, né, se livrar aí da justiça. Meu Deus, né? Estourando os miolos aqui. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, vocês que leram, vocês que não leram. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada por assistirem. Vamos nos falando. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.